Oi, eu sou o Luciano Júnior e nesse vídeo eu vou falar sobre pessoas que não sabem dirigir. E todos nós sabemos, ou a maioria de nós deveria saber, que dirigir tem todo um processo, né? Você precisa aprender, se o seu carro não é automático, você precisa aprender embreagem, precisa aprender a passar marcha, precisa aprender essa série de coisas que você necessita aprender. Se é moto também, se a sua moto também não é daquelas automáticas, você precisa aprender também a acelerar, a passar a marcha, tudo mais. E claro, é um processo que demanda tempo, né? Todo garoto, né? Geralmente garoto, mas também muita garota por aí, sonha com o dia que vai poder finalmente dirigir. Espera dar os 18 anos para ir na autoescola, para fazer a matrícula, fazer as aulas, tirar a carteira e finalmente dirigir, sair dirigindo pelo mundo inteiro. Mas algumas pessoas e alguns pais, incentivados pelos pais, aprendem a dirigir antes, né, dos 18 anos. Muitos, inclusive, dirigem normalmente nas ruas das cidades, mesmo sem ter carteira, mesmo sem ter 18 anos. Aí não tenho nada contra, mas aí é uma escolha. Cada um faz uma escolha. Mas, no geral, é vamos dirigir, quando eu tiver 18 anos, vou tirar minha carteira e vou dirigir, sair o mundo dirigindo, e a gente descobre que não é assim. Primeiro, aprender até que a gente aprenda de verdade a dirigir demanda um tempo. Se a gente vai para a autoescola assim dirigir, eu mesmo fui, a primeira vez que eu peguei um carro para dirigir mesmo foi na autoescola, foi o carro da autoescola. Então, para mim foi um pouco difícil no começo, porque não tinha nenhuma base, na verdade, pra nada. Cheguei lá e tinha que fazer, tinha que andar, tinha que acelerar, apertar a embreagem, passar a marcha, tudo aquilo. Mas tudo é um processo, você precisa ir com o tempo aprendendo a dirigir. E mesmo depois que eu tirei a carteira, eu não sabia dirigir, né? Eu aprendi a passar na baliza. Foi isso que eu aprendi na autoescola. Mas eu não aprendi de fato a dirigir na rua. E a gente vai aprendendo, e eu fui aprendendo dirigindo mesmo, de verdade. Indo pra rua e dirigindo, aí sim, né? Às vezes quase cometendo erro, o carro morrendo na rua, no sinal, na ladeira, o pessoal buzinando atrás de você, e você tem que colocar, tem que acertar, e o sinal fechava, e o pessoal lá buzinando, e você nunca teve base para aprender, para saber dirigir, você tá aprendendo agora. E como eu, né? Muitas pessoas saem mesmo com carteira, saem de lá e não sabem dirigir. Não sabem como é que elas fazem para dirigir. Foram para a autoescola, aprenderam passar na baliza, mas não sabem dirigir. Então, vai pro trânsito, erra muita coisa, né? E aí acaba meio que interrompendo o fluxo, né? Eu também já errei algumas coisas, mas existem várias razões para que a gente erre na hora do trânsito. Eu resolvi citar aqui algumas. Uma das razões é não ter carteira. Justamente aqueles jovens que os pais deixam, mesmo antes dos 18 anos, ou mesmo muita gente maior de 18 anos, mas que ainda não tirou a carteira por motivos pessoais, né? Mas não só não tirou a carteira, mas também não aprendeu a dirigir. E tá lá e às vezes fazendo, né, tanta coisa assim. O outro motivo que as pessoas podem é comprar carteira. Infelizmente, hoje dizem, não sei se é verdade, que hoje está mais difícil para comprar a carteira, né? Não sei, nunca tentei, nem pretendo, até porque já tenho carteira, porque é que eu vou pretender comprar. Mas dizem que hoje está mais difícil. Mas antigamente eu ouvia a história de que muita gente comprava carteira e a gente ia na rua, né? Alguns colegas que sabiam que estavam dirigindo, já podia dirigir com um pai e algum colega, e ele comprou a carteira e ficou isso. E dizem que muita gente comprou a carteira. Então, esse pode ser um dos motivos que a pessoa dirige mal. Ela simplesmente comprou a carteira e não sabe dirigir de verdade. O outro motivo é desaprenderam a dirigir. São aquelas pessoas que, de repente, tiraram a carteira, mas não tinham um carro. E aí, não dirigiram. E aí, chegou o momento que foram dirigir, conseguiram um carro para dirigir e desaprenderam. Desaprenderam como dirigir, porque eles ficaram um monte de tempo sem dirigir,
não sabe mais como dirigir agora. Então, esse pode ser uma das razões. E a outra razão é que são mulheres. Mulheres na direção. Né? É uma das razões possíveis de pessoas que não sabem dirigir. É ser mulher. Brincadeira, não tem nada disso. Inclusive, tem muita mulher que dirige muito melhor que muito homem. Assim como tem muito homem que dirige muito mal, muito péssimo. Então, vamos acabar com essa história de mulher dirige mal, homem dirige bem. Não, depende da pessoa. Tem pessoas que sabem dirigir melhor, tem pessoas que não sabem. O problema é que a gente tem essa cultura toda e aí as mulheres, algumas, claro, não todas, não têm essa oportunidade de aprender super bem, porque a gente tem esse preconceito, então não ensina elas a dirigirem direito. E aí a gente coloca a culpa nelas quando a culpa, na verdade, foi de quem ensinou elas a dirigir. Que esse também pode ser um motivo. A pessoa que te ensinou a dirigir não te ensinou certo, não te explicou de fato como você faz para dirigir. E aí é um dos problemas. Mas aí esses problemas acabam construindo dois tipos de pessoas muito comuns nas ruas que são duas pessoas da moda, né? Que são os barbeiros e os costureiros. Que os barbeiros são aqueles que fazem barbeiragem, que saem cortando as coisas, fazendo as coisas erradas. E os costureiros são aqueles que... Você já viu um costureiro? Aquele cara que quer chegar mais rápido que todo mundo, aí ele vai por um carro, aí vai entrando, até sai costurando o trânsito, dando o jeitinho dele para que ele chegue mais rápido que todo mundo. Isso acontece muito em cidades maiores, né? Que o trânsito é muito carro, então o pessoal faz essa costura para chegar mais rápido, principalmente quem dirige em moto, faz muita costura. Um bom costureiro, não deveria seguir a profissão de costureiro. E tem gente que faz barbeiragem. Algumas barbeiragens, por exemplo, e que aquele principal, dá vontade de sair do carro e gritar, assim, que me incomoda muito, são pessoas que não dão a seta. Olha, aqui entre nós, chega mais perto. Seta de carro, você já viu aquela coisinha? Normalmente fica na direção, fica desse lado, né, do lado esquerdo. Nossa, você tá vendo desse lado, né, do seu lado aqui, do volante. Você aperta para baixo, aperta assim, na maioria dos carros é assim. Aquela coisinha foi feita para você usar. Então, usa a porra da seta. Se você quer tá aqui, você quer mudar a porra de pista, usa seta. Se você vai entrar em algum canto, você vai estacionar também, usa a seta. Porque quando você usa a seta, eu compreendo que você quer dobrar, que você vai passar para outra pista, então eu facilito para você. Se, por exemplo, tá vindo aqui você vai passando de mim, você dá a seta, eu reduzo um pouquinho para você passar, para não causar conflito. Então, usa a seta. Aquilo foi feito para ser usado, então usa. Tá bem? O cara, o engenheiro, sei lá quem foi que inventou a seta, quando ele inventou, um cara muito inteligente, ele inventou para que você usasse. Não é para ficar parado. Não é para deixar, vou deixar lá bonitinho, para não gastar a luz, não gastava. Não, foi feita para ser usada. Então vai mudar, nem que seja, vai mudar de pista, nem que seja mudar de pista. Usa a porra da seta. E eu sei que talvez seja difícil para você entender isso, mas sei lá, você que tá me ouvindo, que faz barbeiragem, aprenda a dirigir, meu amigo. Né? Aprenda a dirigir. Eu sei, você, Luciano, você é um motorista de Fórmula 1? Não, mas eu pelo menos sigo todas as regras que tem, pelo menos eu sigo. Uma hora ou outra, cara, é normal você se atrapalhar, o ser humano não é perfeito, mas tem gente que é toda hora e que não aprende. Né? Aquelas pessoas que acham que são os donos da rua. Aí o que elas fazem? Elas querem parar num canto, aí não tem nenhum canto para estacionar perto. Aí elas param num local que não pode parar. Por exemplo, muito comum, aquelas vias de mão dupla, né? Aí não tem nenhum canto para parar. Ou tem, de repente. Aí o que o cara faz? Não tem canto para parar, não tem canto para parar. Aí ele para num dos lados da mão, né? Aquela mão, não, mão dupla.
O cara para de um dos lados. Uma dupla não, cara. Uma dupla é que vai e vem. A outra lá, pista dupla. Isso, pista dupla. Ele vai e aí ele para num dos cantos e atrapalha todo o trânsito, achando que ele é o dono da rua. Então, vamos primeiro aprender a dirigir, pelo menos as regras. Eu sei que talvez uma habilidade no carro, a gente, realmente eu digo por mim mesmo. Por exemplo, a embreagem, controle da embreagem, a gente tem que aprender, né? A gente vai aprender na medida que a gente faz, isso é normal. Agora, as regras de usar a seta, né? De parar no local certo, isso você deveria aprender. Então, aprenda a dirigir, porque para que eu não precise fazer outro vídeo como esse. Então, é isso. Me siga nas redes sociais, eu não posto nada lá sobre carros ou sobre quando estou dirigindo, até porque se eu estou dirigindo eu não vou ficar nas redes sociais, né? Tem isso também, acontece, muita gente fica nas redes sociais e vai estar dirigindo. Então, me segue nas redes sociais, eu não vou postar nem no Snapchat enquanto eu estou dirigindo. A não sei que eu esteja, né, do lado do carona, aí pode até ser. Mas me siga nas redes sociais, se inscreva no canal Via Láctea e até o próximo vídeo com mais dicas, mows, enfim. Não sei o que é que vem por aí, mas vem alguma coisa. Então, até a próxima.